Boa noite, alunos da quinta série da EJA. Bom, vou tirar a dúvida referente à atividade 6 de História. O tema da atividade 6 é sobre o período da Idade Média. Esse período, da Idade Média, ele começa com o fim com a queda do Império Romano do Ocidente, Ou seja, é o fim da Idade Antiga, ou também como Antiguidade, que nós conhecemos, e é o início da Idade Média, que vai até meados, A Idade Média começa por volta de 453 depois de Cristo e vai até meados de 1453, que é marcado também por um outro fato histórico, Seria a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, aqui ficava em Constantinopla, E esse fato também marca o início que chamamos de Idade Moderna, que é uma idade onde houve as grandes navegações, onde os portugueses chegaram em nossas terras. Então, a Idade Média, ela se refere a um período anterior. Então, o texto está se referindo aí em meados de 400, 500, 700 depois de Cristo, Bom, e esse texto, o tema é o feudalismo e a transição do capitalismo. Então, o feudalismo é um sistema que ele existia antes do capitalismo, que a gente chama de sociedade feudal. Na sociedade feudal, não havia grandes cidades, A população, ela vivia em feudos. Feudos eram grandes extensões de terra. E nessas terras, que eram dos nobres, quem eram os donos? Eram os senhores feudais, e quem cuidava dessas terras eram os camponeses. E era uma vida extremamente difícil, a perspectiva de vida era muito pequena, morria-se muito cedo por doenças e alimentação precária, havia muita pobreza nessa época, Bom, e o texto fala um pouquinho disso, Ele começa tratando aqui das referências atuais que a gente tem. Por exemplo, o livro, roupa, calendário, são todas referências que o seu início, que o seu início foi no período da Idade Média. Aqui fala, no fim da Antiguidade, o Codex começa a substituir os rolos, ou seja, que depois o livro, depois vai nascer o livro. Codex eram manuscritos que eram feitos em madeiras. As roupas, antigamente, eram as togas. As togas eram roupas que os antigos romanos e gregos usavam. E vai nascer aí a calça e a camisa, A calça e a camisa. E as doenças, que também aqui falam que tinham epidemias na época e que pareciam doenças como a AIDS, Faz uma referência. Então, nessa primeira parte do texto, está fazendo essa referência com o nosso mundo, O nosso mundo hoje, As nossas referências que surgiram, começaram aqui na Idade Média. Bom, e os hábitos eram diferentes também. Aqui no segundo parágrafo do texto, fala sobre
a relação do que era muito forte do milagre e o diabo, né, que estavam bem presente na cultura na cultura medieval. A morte sem confissão era considerada a pior das mortes, porque você não se confessar, isso significava a sua condenação, né, ir para o inferno praticamente. E também tudo era muito precário, né, as condições de transporte, era a carroça, a comunicação também. Eles trabalhavam bastante, então eles tinham um pedaço de terra onde eles cultivavam para sua própria subsistência, então eles tinham que trabalhar nas terras do senhor feudal, que eles tinham que trabalhar quase todos os dias. Tudo que eles produziam, grande parte disso era também destinado aos senhores feudais, então se trabalhava muito e eles só recebiam mesmo a sua subsistência, então era uma vida muito precária, muito pobre. E aí é disso que fala também a terceira parte do texto, né, que às vezes no filme tem aqueles romances, né, castelos, tem essa fascinação pela Idade Média, mas que era uma vida assim extremamente dura e difícil, né, essa vida no período medieval, né, era extremamente precária. A mulher era depreciada, era vista como puta, né? A imagem da mulher era muito negativa. E aí vem as questões, né? Cite influências do período da nossa época. Então, para responder a aí você tem que voltar aqui no primeiro parágrafo do texto. Pode citar aí uns 2 exemplos apenas, tá bom? Ou o livro, ou da roupa, ok? Não precisa mais do que isso. Que pontos os autores apontam diferentes, como diferentes entre os períodos, assim. O que é muito diferente entre o período medieval e o nosso período? É o que ele cita aqui no segundo parágrafo, né? Também pode ser apenas um exemplo que você pode pegar aqui desse parágrafo, tá bom? E aqui a pergunta 3, quais eram as dificuldades de viver naquela época? Bom, como eu disse, era muito precário, né? E havia muita pobreza, a expectativa de vida era pequena, a mulher era extremamente mal vista. Então, assim, aqui no terceiro parágrafo e último, fala um pouquinho a respeito da pergunta 3, ok? E o que os autores dizem que havia intolerância na Idade Média? Mas isso não é exclusivo daquele período. Dê exemplos de intolerância no período atual. Intolerância é você não respeitar o outro, né? Você julgar a cultura do outro, né? E a gente tem várias referências de intolerância na nossa época. Por exemplo, a intolerância a cultos religiosos de matriz africana. O candomblé, por exemplo. A gente viu aí em algumas reportagens que às vezes esses cultos sofrem, né, com perseguições, com a intolerância de grupos religiosos que não respeitam, né? Então aí fala um pouquinho disso. E a gente tem outros exemplos também, né, de intolerância racial, intolerância religiosa. Então é quando a gente não respeita o outro. E aqui, por fim, tem a imagem uma imagem referente à Idade Média. Aqui a gente observa 2 cavaleiros, né? E sempre os cavaleiros, né, que lutavam, né, nas guerras, eles eram sempre de famílias nobres, então eles eram da classe social da nobreza,
E aqui nós vemos assim, aqui a gente vê as mulheres, né? Também provavelmente aqui esposas desses guerreiros, né? Desses nobres cavaleiros, né? Que ficavam assistindo aí, que era também um esporte que existia na época. Bom, e aí a partir da observação dessa imagem você vai responder o que eles estão fazendo, né? E qual o sexo das, aqui eu já até disse, né? São mulheres. E qual classe social, né? Então é a nobreza que se dedicava a esse tipo de esporte, essa atividade, tá bom? Que era uma luta, assim, que existia, tudo bem? Espero que vocês consigam responder a atividade. Até a próxima, beijinhos!